Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, do verso 1 a 30, a palavra do Senhor diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhes deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ele disse: Quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com uns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai ser forte, considere e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste,
com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios, e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados um defronte dos outros, ao 7º dia travou-se batalha, e os filhos de Israel num só dia feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por estar na tua presença. Pedimos a tua graça, ó Deus, queremos ouvir a tua voz na palavra, queremos olhar para Cristo por meio do texto. Ó Deus, dá-nos olhos para ver, através da tua palavra, dos tipos e sombras, que possamos ver Cristo, a tua verdade, o Evangelho revelado a nós. Dá-nos a tua bênção, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um capítulo que trata da guerra da Síria contra Israel, em tempos de juízo, mas também de misericórdia. E a Síria, como outros povos da antiguidade, a Síria é um exemplo de inimigo de Israel desde os tempos antigos. E esse capítulo, então, trata de guerra, há 2 guerras aí, e depois Deus irá tratar também com o rei Acabe. A primeira guerra está do versículo 1 ao 21, e após um ano temos a segunda guerra do verso 22 a 30. E em meio a tudo isso, irmãos, é extraordinária a graça de Deus, quando vemos o contexto, que tipo de rei era Acabe, como vemos a sua impiedade, e como Deus então foi misericordioso aqui com Acabe, e lhe deu vitória, e lhe deu então da sua misericórdia e graça, e sabemos também que Acabe não é um homem que tem marcas de conversão, de regeneração, então nós temos aqui um exemplo da graça de Deus. É um texto que pode levantar algum estranhamento para alguém que acompanha toda a história, como temos acompanhado aqui, desde o confronto de Elias contra Acabe, mas o propósito é revelar quem é Deus, Cristo, a sua glória. Eu irei caminhar por esse texto a partir do tema Senhor, Deus único e ilimitado. Senhor, Deus único e ilimitado. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos do verso 1 a 12 o poder limitado de Israel. Do verso 1 a 12, nós temos aí apresentado diante de nós o poder limitado de Israel, especialmente comparado com o poder do rei da Síria, Ben-Hadad. Houve um grande crescimento do poder deste rei da Síria, e o rei da Síria entrou em aliança com 32 reis, com exércitos numerosos, cavalos e carros, uma quantidade grandiosa, como a areia da praia do mar, encher a terra. A linguagem, então, é de encher a terra. E Ben-Hadad, como ímpio pagão que é, confia na sua força e nas suas alianças, é incrédulo, é ignorante de quem é o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro e ilimitado. E por conta disso, Ben-Hadad considera que a sua vitória é certa. Irá confrontar Israel, irá ganhar na batalha, afinal a diferença de força é grandiosa, está fora de questão o poderio militar, a capacidade
para vencer. E por isso Ben-Hadad ele envia recado para Acabe, rei de Israel, e envia uma ameaça e tenta persuadir o rei de Israel para lhe dar tudo o que ele quisesse, sem que fosse necessário, de fato, ir para o campo de batalha. E no texto nós lemos aí, irmãos, e vimos que Acabe, ele não resiste de cara a Ben-Hadad. Veja no verso 4. Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Acabe entendeu de modo genérico, Ben-Hadad quer que eu seja um vassalo, um servo, pague impostos, de certo modo, tudo que eu tenho será dele, e Acabe não resiste, Acabe até concorda, até reconhece que deve ter, então, o rei da Síria como um senhor a quem ele iria servir, e o seu povo também. Então não há um confronto, há uma subserviência da parte de Acabe. É claro que o inimigo é muito superior, e Acabe se mostra vacilante e submisso. Observando a facilidade com que o rei de Israel se submeteu, Ben-Hadad manda um segundo recado, mais literal. Veja no verso 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. E foi mais claro ainda, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos. Meus servos vão entrar na tua casa, vão ver tudo que tem aí de desejável, tudo que tu valorizas, teu ouro, tua prata, vão pegar na tua mulher, ou seja, vão destruir a tua família, vão levar cativos os teus parentes, o teu tesouro, e isso daqui para amanhã. Amanhã isso vai acontecer, você vai perder então tudo que te é precioso. E diante dessa ameaça, irmãos, Acabe não pode submeter-se, ele não pode. Pagar impostos, ser vassalo da Síria, era algo até talvez tolerável, mas ser saqueado, ter a sua família destroçada, não. E então nós temos aí esse diálogo entre Ben-Hadad e Acabe. O rei de Israel toma conselho com os seus anciãos, os anciãos dizem, não dês ouvidos, não consintas, e então Acabe responde que não pode atender a esse pedido de Ben-Hadad. E Ben-Hadad então dá a resposta final no verso 10. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ou seja, uma declaração de guerra, Acabe fica firme. Veja que só tem 200 e poucos jovens aí, soldados, servos aí dos chefes das províncias, 7.000 homens de exército, mas mesmo assim Acabe ele responde no verso 11, não seja tão orgulhoso, não se vanglorie, você ainda não veio para a batalha, então teremos uma guerra, e então esperemos o resultado, para que saibamos de fato a vontade de Deus aí quanto a essas coisas. Irmãos, nessa primeira parte, isso que vimos até agora, nós temos aqui diante de nós, no texto bíblico, na palavra de Deus, um tipo da nossa condição natural. Através desse texto, então, nós vemos aqui, Deus coloca diante de nós um tipo do que nós somos, diante de forças espirituais, inimigos muito maiores do que nós. E do lado do rei da Síria, o que nós vemos é que a fraqueza deles é a sua soberba. Não conhecer a Deus, que é Deus infinito e ilimitado, e da parte, então, de Israel, que é a igreja aqui do Antigo Testamento, nós vemos, de fato, Deus permite essa fraqueza para que Israel confie só no Senhor,
para que Israel olhe para o Senhor, busque ajuda no Senhor. E de fato, irmãos, podemos perceber aqui a misericórdia de Deus e que não é o tempo ainda de Deus punir Israel do norte pelos seus pecados, e Deus também irá punir essa nação orgulhosa, a Síria, e Deus vai usar então toda essa circunstância para ser vitorioso, para ser glorificado, para cumprir os seus planos. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 13 ao verso 21, a vitória revela quem é o Senhor. Então, na sequência, veja que Acabe é um rei ímpio, mas é rei de Israel, do povo do pacto. Lembre que a sua mulher Jezabel, como ele resistiu a Elias e era um adorador de Baal, é um rei que não agrada a Deus, é um rei de Israel, um rei ímpio, mas é um rei de Israel. Israel é um povo que está em aliança com Deus. E Deus envia um profeta para Acabe. E esse profeta traz uma mensagem surpreendente. Talvez alguém poderia pensar, Deus agora vai mandar juízo contra Israel, Israel merece. Mas o profeta diz para Acabe, viu toda essa grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Qual é o propósito de Deus então em tudo isso? Um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Qual é o seu propósito? Eu vou destruir todo esse exército para que você, Acabe, saiba que eu sou o Senhor, que não há outro Deus. Lembra, Acabe adora a Deus e adora a Baal. Há um sincretismo em seu reino, em sua casa, em sua família, e Deus então vai ser glorificado em meio a estas coisas. Do verso 13 ao verso 21, temos a primeira batalha, nós vimos aí a primeira batalha, e do verso 13 a 15, então, o profeta fala da vitória, que estamos aqui falando, que os inimigos serão entregues nas mãos do rei de Israel, para que Israel saiba quem é o Senhor. Ou seja, essa vitória não depende da capacidade militar de Israel. Essa vitória não depende da piedade de Acabe, que não tem, né? Nós sabemos. Acabe é ímpio. Acabe, ele, mais na frente, no próximo capítulo, vai matar um homem, Nabote, porque não quis dar a sua vinha, e era justo, era da lei, não quis dar a sua vinha para Acabe. Então Acabe é um rei ímpio. É evidente, irmãos, que essa vitória é porque Deus é um Deus soberano, é para a glória de Deus, para manifestar quem é o Senhor, para manifestar quem é o Deus, o único Deus, trino, revelado no Antigo Testamento, para revelar a glória de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso revela a soberania de Deus. Então, Deus promete vitória. Deus diz, eu vou dar os meios, determina os meios pelos quais você terá a vitória. E Acabe pergunta como é que isso seria, né? Quais seriam os meios. Veja que mesmo ímpio, quando era do interesse de Acabe, ele ouvia o que o profeta dizia e ele submetia a Deus e ao que Deus orientava. Veja que, verso 14, perguntou Acabe por quem? Qual vai ser o meio que Deus vai dar vitória? E a resposta é, pelos moços dos chefes das províncias. A pergunta de Acabe é, quem é que vai começar a peleja? Quem é que vai começar a limpar o campo de batalha? E veja que Israel tem 7.000 e mais 230 e poucos jovens, e a Síria tem 32 reis, mais Ben-Hadad, um exército numerosíssimo. E Deus diz que ele vai usar os moços dos chefes das províncias, ou seja, os menos veteranos, os soldados mais jovens, inexperientes, em pouco número, poucos e menos capazes. Para o quê, irmãos? Para deixar claro que a vitória é do Senhor. Deus é o Rei eterno, a vitória pertence ao Senhor.
E de fato, foi o Senhor que venceu Ben-Hadad. O Senhor Deus venceu a Ben-Hadad. Acabe submete a Deus, de fato faz o que Deus ordena. Ele envia os moços então, e ao meio-dia, verso 16, Acabe envia os seus jovens e o exército contra Ben-Hadad, e Ben-Hadad está na tenda se embriagando. Veja que ele não está nem preocupado com Israel, com uma possível vitória de Israel. Chega o recado que está vindo um exército, ele não se preocupa, ele quer que peguem aqueles homens vivos e tragam para ele. Veja o orgulho, a soberba, e de fato Deus vai vencer Ben-Hadad. Ele não esperava que Israel viesse ao encontro e foi disperso e derrotado por Israel. Isso revela, irmãos, que Deus abomina o perverso, o soberbo, principalmente quando se levanta contra o seu povo pactual, contra Cristo, o seu ungido. E o Senhor também governa e usa essa dureza de coração, o endurecimento do coração de Ben-Hadad, para revelar o seu poder, para ridicularizar o inimigo. Deus, então, o entrega a si mesmo, ao seu coração ímpio, orgulhoso. Deus, então, usa meios improváveis para o derrotar, e em tudo isso revela que a glória pertence ao Senhor, a vitória pertence a Deus. E isso aponta para uma vitória maior, e aos olhos do mundo improvável, que é a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, contra inimigos poderosos, a morte, o pecado, Satanás. Cristo venceu todos os nossos inimigos, que nós não poderíamos vencer. Nós somos esses aí, Israel fraco, nós não poderíamos vencer. Cristo veio e venceu em nosso lugar, e nós aprendemos que a vitória é do Senhor, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, não é a nossa piedade, é pelo Senhor, é do Senhor, é para a glória do Senhor que nós temos vitória, não é para nosso orgulho, soberba, não é porque somos bons. Em terceiro lugar, irmãos, do verso 22 a 30, temos aí a vitória do único Deus ilimitado, do verso 22 a 30. A primeira guerra é perdida, e é um número grande de pessoas que é derrotado ali, é um exército grandioso. E o profeta novamente vem a Acabe, verso 22, e diz para ele ser forte, considera e vê o que há de fazer, porque a Síria vai voltar daqui a um ano. E claro que a Síria esperava ganhar a guerra, perde, e eles vão conversar, o rei vai conversar com os seus anciãos ali, com os seus líderes, que vão dizer, só tem uma explicação para essa derrota nossa. Os deuses, eles não creem em Deus, não conhecem o Deus de Israel. E diz, os deuses de Israel são deuses dos montes, talvez associando a ideia de que Deus revelou os 10 mandamentos no monte, teve o conflito de Elias também ali no monte. Então, o Deus de Israel, Deus dos montes. Mas se pelejarmos na planície, por certo seremos mais fortes. Então, o conselho é, reúne um novo exército, reúne os aliados, e então faz um exército igual, numeroso, com carros, com exércitos, e vamos novamente à guerra. E um ano depois, um exército grandioso, numeroso, estava ali novamente. Mas, irmãos, só o Senhor detém o poder da vitória. Só Deus é o único Deus ilimitado. E Deus é soberano, Ele não está restrito a uma região. Os pagãos acreditavam num Deus limitado, que é aqueles que não creem na revelação, não creem nas Escrituras, em Cristo, acabam por crer em divindades, em deuses limitados. E nessa segunda batalha, Deus se revela como um Deus
ilimitado. Na cabeça dos sírios que não conhecem a Deus, foi um Deus que deu vitória a Israel, um Deus dos montes, e agora eles vão enfrentar na planície e terão vitória, e então verão, aprenderão que Deus não é um Deus restrito. Deus está em todo lugar. Cristo é Senhor sobre tudo e todos. Em toda parte, Cristo reina, Cristo vence. A segunda batalha, ela começa então a partir do verso 22, um conselho ali de Ben-Hadad. E nós vimos aí, depois de um ano, consulta os sábios. E a estratégia, irmãos, mais uma vez, é quantidade, é números. Essa é a estratégia, mais uma vez. Equipamentos militares. E também, então, uma superstição, uma questão espiritual, porque eram pagãos e tratavam o Deus de Israel como seus deuses. Ou seja, um Deus limitado, um Deus de uma região. Irmãos, isso exemplifica para nós o modo como os homens aí fora, em geral, os que não creem em Deus, não creem na Bíblia, no Deus Trino, não creem em Cristo, como os homens aplicam os seus preconceitos a Jesus Cristo, às Escrituras, a Deus, ao seu Evangelho. Eles até acreditam em Deus, mas num Deus limitado. Especialmente na questão da soberania, especialmente nessa questão. Então, os homens que não conhecem o Deus revelado na Escritura, limitam Deus nos seus pensamentos. É o que os pagãos fazem, ao olhar para a cristandade, para Cristo, ao não entender a soberania de Deus, eles tentam separar os atributos de Deus. Philip Rankin, no seu comentário, diz sobre essa confusão: outros limitam Deus dizendo que ele é apenas um Deus de amor. Isso é uma maneira de limitar Deus. Eles tentam definir e limita Deus. É apenas um Deus de amor. Se é um Deus de misericórdia, mas não de ira. E então veja que há várias maneiras que os homens sem Deus buscam limitar a Deus. Ainda outros limitam Deus à seguinte questão: há uma religião privada. Não, Deus é uma questão sua, cada um pensa de um jeito, é uma questão particular. Outros limitam Deus a uma ocasião, festas durante o ano ou só ao domingo, um Deus que é adorado só na igreja, não na vida pessoal, familiar e pública, no trabalho. Ou seja, os homens que não conhecem Deus sempre acabam por limitar a Deus, por aplicar os seus preconceitos a Deus. Alguns dizem que Deus é apenas um Deus da vida futura, é outra maneira de limitar a Deus. Outros colocam Deus num lugar, mas às vezes quando vão agir, agem por sua própria força. Diz, não, sou salvo pela graça, mas depois querem viver a vida cristã com a sua força, com a sua capacidade natural. E então os homens, irmãos, não é só na antiguidade pagã que haviam deuses limitados. Então os homens continuam, até hoje, criam ídolos. E há aí, por aí fora, várias deidades limitadas. É como aqui no texto, deuses da montanha, Deus da planície. E então, veja que esse é um erro daqueles que não conhecem a Deus. Meus irmãos, ainda diante desse texto, algumas aplicações para as nossas vidas, aplicações finais. Como vimos então no texto, homens sem Cristo, sem a revelação, têm uma visão limitada de Deus. Quando creem em Deus, acreditam num Deus limitado. E é por isso que eles não percebem como um pequeno exército, que é o caso de Israel, declarado aí como um pequeno rebanho, né? 2 pequenos rebanhos, pode vencer um exército grandioso como o do rei da Síria que enche a terra. A matemática não fecha para eles. Mas por que eles não conseguem considerar essas coisas? Porque eles não conhecem o Deus infinito.
e ilimitado das Escrituras. Ou seja, a sua base teológica está defeituosa. Ou seja, e isso leva a sua interpretação de Deus, como revelado nas Escrituras, e da realidade, a ser defeituosa. E isso, irmãos, e vimos no texto que eu vou dizer agora, isso é extremamente ofensivo ao Senhor. O orgulho da Síria, a ignorância, a incredulidade, atribuir Deus que ele é limitado, é Deus da montanha, ou não conhecer a Deus, irmãos, isso é um pecado terrível. Veja que é o que Deus diz, é o motivo, a glória de Deus é o motivo da vitória de Israel, mas veja que Deus diz no verso 28, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos. Não é porque tu é bom, Acabe, não é porque tu merece, mas olha o que eles disseram contra mim, que o Senhor é Deus dos montes, não é dos vales, pois eles vão ver agora se eu sou limitado, se eu sou Deus dos montes ou dos vales, e assim sabereis que eu sou o Senhor, único Deus ilimitado. O Senhor, a sua palavra, Cristo, está acima de questões culturais, geográficas, numéricas, como vimos aqui, e essa é uma lição, irmãos, muito fácil para quem tem as Escrituras, para nós. Mas, para aqueles que não têm a revelação ou estão na ignorância, de fato, eles distorcem todas estas coisas. Ou seja, você crente em Cristo serve a um Deus infinito, um Deus ilimitado. Não tema o inimigo carnal, por questões de números. Satanás, de fato, um anjo caído, ele tem poder, porque Deus lhe concedeu, mas ele é derrotado. Cristo venceu na cruz. Não tema Satanás. A carne é poderosa, a carne, então, é fraca. Há uma luta da carne contra o espírito. Mas Cristo está do nosso lado. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. O mundo é poderoso, com a sua glória mundana, os seus exércitos, com o seu dinheiro e tudo que possui. Mas, irmãos, nós temos um Deus infinito, ilimitado. E esse Deus, irmãos, é o nosso Deus, tem todo o poder, como sabemos e cremos pelo Evangelho, para salvar, libertar, dar a vitória conforme a sua vontade. E nós sabemos que a vitória final Ele nos dá em Cristo, contra o pecado, a morte e Satanás. Então, diante do que vimos no texto, não coloque empecilhos ou dificuldades para a obra de Deus. Veja, irmãos, que não tem nada a ver com números, com a questão da nossa capacidade ou nossa piedade. Deus quer que sejamos piedosos, Deus quer sim que sejamos fiéis, obedientes, mas é pela graça dele, é segundo a sua vontade. Então, não seja jamais orgulhoso nestas questões. Creia que Deus pode dar a vitória e saiba e haja que a glória é dele. É pela graça dele. É para manifestar quem ele é, a sua soberania. Tudo é para a glória de Deus. A tua vitória não é para a tua glória, é para a glória de Deus. É para exaltar a graça de Deus. É para que fiquemos admirados. Como a graça de Deus é grande, de Deus dar este livramento para Acabe, tão mau e ímpio, Acabe, tão perverso. Quanto mais, irmãos, aos seus filhos fiéis e obedientes, embora ele não faz por mérito nosso. Mas tudo isso mostra a grandeza das suas misericórdias, da sua graça. Sabemos que vem a nós através de Cristo, o Filho de Deus. E Cristo é a revelação máxima dessa graça. Quando nós ainda éramos pecadores e inimigos, Ele morreu por nós. Ele venceu por nós. Não foi quando você era bom, tinha algo de bom, inclinações, porque não tinha inclinação boa.
Cristo veio, nos visitou, nos salvou, enquanto ainda éramos pecadores. Paulo diz isso em Romanos 5,8, e ele fez isso como? Ele morreu por nós, indignos, ímpios, pecadores. Então, não tema, olhe para Cristo, não tema o inimigo, as astúcias de Satanás, olhe para Cristo, olhe para a sua graça infinita e ilimitada, e então submeta-se ao Senhor, aos seus termos, ao seu evangelho. Também, irmãos, devemos aprender, você crente deve aprender, a partir desse texto, os caminhos de Deus aí são revelados, ou seja, não era o tempo de Israel do norte ser destruído, o Senhor iria punir os sírios, e nisto Deus concedeu tempo para Acabe se arrepender do seu pecado. Acabe é ímpio, Acabe está no contexto do pacto. Tudo indica pelas Escrituras, não se arrependeu, mas Deus lhe deu tempo. Deus se revelou, enviou profetas, Deus lhe deu livramentos, e isso revela paciência de Deus com Acabe, com Israel. Também vemos aí que Deus pune o orgulho da ameaça pagã. Os reis da terra, os ímpios, se reúnem contra Cristo, contra o ungido de Deus, constituído como reis sobre o Monte Santo do Senhor, mas serão derrotados. O Senhor os derrota. O Senhor derrotou 32 reis e Ben-Hadad, não uma vez, mas duas. Eles desafiaram não Israel, mas Deus. E também é importante perceber, e você deve considerar isso, que em meio a tudo isso também, Acabe só venceu porque submeteu-se a Deus e obedeceu à ordem do profeta. Em meio à sua infidelidade, ele se submeteu às ordens de Deus e Deus foi glorificado, Deus concedeu a vitória. Irmãos, então, que possamos adorar esse Deus infinito e limitado, não limite a obra de Deus, o poder de Deus, não limite, Deus está no controle, Ele tem todo o poder para salvar, não importa quão grande pecador ouça o evangelho ao nosso redor, não limite o poder de Deus, não atribua a números ou a qualquer bondade nossa, confie no Senhor, creia em Jesus Cristo, que tem todo o poder, e que possamos, irmãos, ser humildes, submissos e tudo isso que aprendemos aqui a partir desse texto. Que o Senhor, então, seja glorificado, adorado e que possamos, assim, também ter a alegria de servir um Deus tão grandioso. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, Deus único, verdadeiro, Deus vivo, santo, Deus trino, revelado a nós na Tua palavra, toda glória ao Senhor, seja adorado. Deus, a quem pertence a vitória, tem todo o poder para libertar, salvar. Ó Deus, seja louvado o Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma boa semana, nos leve em paz, protege e guarda o Teu povo. Ó Deus, pedimos, concede vitória ao Teu povo, especialmente vitórias espirituais, contra o pecado, contra o mundo, Satanás. E também, ó Deus, sustenta o Teu povo. Mesmo, ó Deus, vivemos tempos em que somos em pequeno número, fracos, e sabemos que o Senhor tem propósito com isso, para manifestar que não é a nossa força, capacidade. Trabalha, ó Deus, em nosso coração. Assim vem o Teu reino, seja feita a vontade do Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.